abençoado e verdadeiramente agraciado pela preciosa e inestimável palavra que oferece orientação e sabedoria para a vida. Bem-vindo ao Respostas da Bíblia. O homem há muito tempo deseja saber o que acontece depois que morre. Geralmente, ele espera ser muito mais feliz do que é agora. O índio americano, por exemplo, esperava ir para uma terra de caça feliz. Egípcios ricos eram enterrados com seus pertences para que se sentissem em casa em seu novo mundo. Os cristãos têm a mesma perspectiva. Eles esperam, ao morrer, entrar em uma condição muito melhor do que a vida que têm agora, uma condição chamada céu. Mas e quanto aos não cristãos? Para eles a história é diferente. Alguns dizem que o não crente será torturado eternamente em chamas literais do fogo do inferno, das quais nunca haverá alívio. Será que isso pode ser verdade? Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer. Vamos começar examinando as palavras originais em hebraico e grego, que são usadas na Bíblia para a palavra inferno. No Antigo Testamento, há apenas uma palavra hebraica traduzida como inferno, e é a palavra hebraica Sheol. Na concordância exaustiva do professor Young da Bíblia, encontramos que a palavra inferno na Bíblia King James é a palavra hebraica Sheol. Se você procurar, verá que toda vez que a palavra Sheol é usada, descobrirá que todos que já viveram vão para Sheol na morte, os bons, os maus e os indiferentes. Mas esse fato está oculto em nossa tradução King James. Como mostra o léxico do professor Young, Sheol é traduzido de 3 maneiras diferentes: sepultura 31 vezes, inferno 31 vezes e cova 3 vezes. O ponto importante é que, toda vez que uma pessoa boa morria, a tradução King James dizia que ela ia para a sepultura. Mas se era uma pessoa má que morria, o tradutor usava a palavra inferno. O leitor dessa tradução, portanto, fica com a impressão de que existem 2 lugares diferentes para onde se pode ir após a morte. Há um lugar para os bons e um lugar diferente para os maus. Mas no hebraico original, isso não é verdade. Todos, tanto os bons quanto os maus, entram na mesma condição após a morte, a condição que o Antigo Testamento chama de Sheol. Considere o patriarca Jacó o pai da nação de Israel. Ele enviou seu filho favorito, José, para ver os outros filhos que estavam cuidando dos rebanhos. Os irmãos de José, movidos por ciúmes, o agarraram e o venderam como escravo. Depois eles contaram uma história que fez Jacó acreditar que José havia sido morto por animais selvagens. Ele ficou tão arrasado de tristeza que disse: "Descerei à sepultura, é Sheol, de luto por meu filho." Jacó não apenas esperava ir para Sheol, ele tinha certeza de que seu amado filho já estava lá, porque pensava que ele estava morto. Vamos ver outro exemplo. Jó, um santo profeta de Deus, estava sofrendo tanto que literalmente orou para ir para Sheol, e foi isso que ele disse: "Ah, se tu me escondesses na sepultura," o hebraico é Sheol, "todos os dias do tempo determinado esperarei até que venha a minha mudança. Tu me chamarás e eu te responderei." Jó estava orando para ir a um inferno de tormento? Certamente que não. Jó estava orando para que pudesse morrer e dormir em Sheol e ser tirado de sua dor. Ele sabia que estaria em descanso, inconsciente, até o momento em que Deus o chamasse de volta à vida no reino. Vamos olhar para algumas escrituras que confirmam que Sheol significa apenas a condição de morte, inconsciência, sono. É a condição que todos experimentam, sejam bons ou maus, cristãos, pagãos, judeus, muçulmanos ou ateus. Todos aguardam a ressurreição que Jó antecipou. O Salmo 146 fala sobre a morte do homem. Ele diz: "O seu fôlego se vai, ele volta para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos." Bem, se os pensamentos de alguém pereceram, essa pessoa está inconsciente, está dormindo. Agora, esta é a tradução da Nova Versão Padrão Americana de um texto em Eclesiastes capítulo 9.
Nesta tradução, a palavra hebraica Sheol é deixada sem tradução. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no Sheol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Esta é uma descrição perfeita do sono inconsciente. É a condição para a qual todos nós estamos indo, como termina com as palavras, para onde tu vais. E assim podemos ver, a partir de nossa breve análise de algumas escrituras, que nenhum dos mal-entendidos sobre o inferno teria ocorrido se os tradutores tivessem traduzido consistentemente o hebraico Sheol pela palavra inglesa grave, sepultura. Vamos olhar para uma última escritura no Antigo Testamento. Ela mostra que Sheol não é um inferno de tormento eterno. Na verdade, o inferno será destruído. Eu os resgatarei do poder da sepultura. Eu os redimirei da morte. Ó morte, serei tua praga. Ó Sheol, serei tua destruição. Esta é uma profecia de como a morte de Cristo redimiria toda a humanidade. Como resultado, todos serão ressuscitados do Sheol, a sepultura. Eventualmente, a própria condição da morte será destruída. Portanto, em vez da palavra inferno, com sua infeliz imagem de fogo e enxofre, devemos substituir pela palavra sepultura quando lemos o Antigo Testamento. Antes de voltarmos nossa atenção para o Novo Testamento, gostaríamos de mencionar que, ao final deste programa, estaremos oferecendo um livreto gratuito intitulado A Verdade sobre o Inferno. Aqui você poderá examinar por si mesmo cada uma das escrituras em que a palavra hebraica Sheol aparece no Antigo Testamento. Ao fazer isso, você verá que Sheol simplesmente significa a sepultura, o sono inconsciente no qual todos entram. O livreto também inclui todas as referências ao inferno no Novo Testamento. Então agora vamos olhar para o Novo Testamento. Esses livros foram originalmente escritos em grego. No livro de Atos, lemos um texto das Escrituras que o apóstolo Pedro aplicou ao nosso Senhor Jesus. A maioria das pessoas não pensa que Jesus foi para o inferno quando morreu, mas esta Escritura diz que ele foi. Pedro está falando: porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Pedro está citando o Salmo 16. A palavra hebraica, traduzida como inferno naquele salmo, é Sheol. Então, no Novo Testamento, sabemos que a palavra grega usada em Atos, que é a palavra grega Hades, é um equivalente exato da palavra hebraica Sheol, que significa literalmente a condição de morte inconsciente. O Novo Testamento contém outras duas palavras gregas que também são traduzidas como inferno. Hades é equivalente a Sheol, mas as palavras gregas Gena e Tártaro são diferentes. Primeiro vamos considerar Tártaro, porque essa palavra grega aparece apenas uma vez na Bíblia. Lemos em 2 Pedro: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno. Isso é Tártaro no grego. E os entregou a cadeias de escuridão, reservando-os para o juízo. Provavelmente é essa passagem das Escrituras que faz as pessoas pensarem que o inferno é habitado por anjos caídos, mas eles não foram lançados no inferno, e sim no Tártaro. A condição de Tártaro refere-se ao aprisionamento dos anjos caídos em cadeias de escuridão com suas liberdades restritas. A única outra palavra grega traduzida como inferno no Novo Testamento é Gina. As escrituras que contêm a palavra grega Gena realmente falam de fogo e enxofre. Aqui está um exemplo do Evangelho de Marcos. Se a tua mão te faz tropeçar, corta-a. É melhor para ti entrares na vida mutilado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, Gena, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. A audiência de Jesus reconhecia que sua referência ao corte da mão não deveria ser tomada literalmente, mas era uma figura de linguagem.
Certamente não há um único registro na Bíblia de que qualquer um dos discípulos de Jesus tenha feito isso. Seus ouvintes conheciam muito bem Gena, porque era um lugar real. A palavra grega Gena é uma transliteração da palavra hebraica Gehinnom, que significa Vale de Hinnom. Nos dias de Jesus, esse vale era o lixão da cidade. O lixo da cidade, carcaças de animais e criminosos executados eram jogados ali para serem totalmente consumidos. O que as chamas eternas não consumiam, os vermes comiam. Quando as pessoas na audiência de Jesus ouviam a palavra Gena, elas sabiam que significava destruição completa, e era exatamente isso que Jesus queria dizer. Mas pode-se perguntar, qual é exatamente a diferença entre Hades e Gena? A palavra Hades, ou o equivalente Sheol, é comparada pela Bíblia a um sono. Jesus disse que seu amigo Lázaro dormia. Quando os discípulos não entenderam, Jesus disse claramente que Lázaro estava morto. Jesus despertou Lázaro e outros do sono da morte para mostrar o poder de seu Pai Celestial. O que podia ser feito com uma pessoa era claramente possível com qualquer número, até mesmo bilhões. O Sheol hebraico e o Hades grego representam o sono da morte, do qual todos serão despertados no reino de Cristo. Gena, por outro lado, é bem diferente. A palavra grega Geena é usada como símbolo de destruição completa, sem possibilidade de ressurreição. É exatamente o mesmo conceito do lago de fogo encontrado em Apocalipse. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. A expressão lago de fogo só pode ser encontrada no livro de Apocalipse. Muitos que imaginam o inferno como um lugar de chamas eternas pensam que o diabo está no meio do lago de fogo e que está lá desde que apareceu no início da Bíblia, mas não é isso que essa escritura diz. O diabo não é lançado no lago de fogo até o fim do reino. Ser lançado no lago de fogo refere-se à destruição completa de Satanás. A besta e o falso profeta também estão no lago de fogo, e eles representam sistemas falsos que já haviam sido destruídos anteriormente. O lago de fogo é exatamente como o Gena, é um símbolo de destruição completa. Podemos ter certeza disso por causa do que o apóstolo Paulo escreveu sobre Satanás. Aqui estão palavras de sua carta aos Romanos. E o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés em breve. É assim que os tradutores da versão King James traduziram o grego original para o inglês, mas o grego original não diz esmagar. A palavra significa esmagar, e é assim que a maioria das Bíblias mais recentes traduz esse termo. Esmagar significa destruir, e em Apocalipse, essa destruição é representada pelo símbolo do lago de fogo. Claro, Apocalipse também diz que, após ser lançado no lago de fogo, o diabo será atormentado dia e noite para todo o sempre. A frase que é traduzida como atormentado dia e noite para todo o sempre é outra forma de dizer punição eterna, que literalmente significa destruição eterna, pois lembre-se, o apóstolo Paulo diz claramente, o diabo será esmagado. Esse mesmo pensamento é transmitido por Jesus em Mateus capítulo 25, no que é chamado de parábola das ovelhas e dos bodes. Os bodes à sua esquerda ouvem estas palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No versículo 46, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Nesta parábola, as ovelhas não são literais, os bodes não são literais e o fogo não é literal. Os bodes mencionados são aqueles que, após serem ressuscitados no reino de Deus, se recusarão absolutamente a obedecer e, como resultado, morrerão uma segunda vez no que as Escrituras chamam de segunda morte. Essa é uma morte da qual não há ressurreição.
O castigo eterno deles será a destruição eterna, assim como o diabo e seus anjos. A outra parábola que devemos considerar, ela se chama O Rico e Lázaro e está em Lucas 16. Jesus fala sobre um homem pobre chamado Lázaro, que queria comer apenas as migalhas que caíam da mesa do homem rico, mas não recebeu nada. Ele morreu e foi para o seio de Abraão. Depois o homem rico morreu e foi para o inferno. A palavra grega é Hades. Lá, ele clamou para ser aliviado de seu tormento. Ele conversou com Abraão. Foi-lhe dito que ninguém poderia mudar sua condição. É isso que esses versículos realmente dizem, e há muito pouco argumento sobre isso. Mas o que isso significa? Alguns disseram que isso não é uma parábola, é uma declaração literal de fato. Vamos pensar sobre isso. Apenas algumas das parábolas são explicitamente chamadas de parábolas. Apenas uma das 4 parábolas que antecedem esta é realmente chamada de parábola por Jesus. E então vem a história do homem rico e de Lázaro. Pense nisso. O que Lázaro fez para merecer uma recompensa tão grande depois de morrer? Tudo o que sabemos com certeza é que ele era pobre. Isso nos ensina que todas as pessoas pobres vão para o seio de Abraão quando morrem? E o que o homem rico fez para merecer um tratamento tão terrível depois de morrer? Tudo o que realmente sabemos com certeza é que ele era rico. Isso nos ensina que todas as pessoas ricas são atormentadas eternamente no inferno quando morrem? Certamente que não. A palavra grega Hades é a palavra traduzida como inferno nesta parábola e significa o lugar ou a condição dos mortos. É exatamente equivalente à palavra hebraica Sheol, uma palavra que nunca significou que alguém estivesse consciente após a morte. Se um homem rico literal está em um Hades literal, o lugar dos mortos, ele não poderia estar consciente de nada, mas histórias e parábolas são outra coisa. O rico e Lázaro é uma história, uma parábola. Ela foi contada para transmitir uma mensagem. Vamos considerar qual é realmente essa mensagem. Parábolas não são eventos reais. Não existiu um pastor literal que tinha 100 ovelhas, nem um homem literal que tinha um filho perdulário e um filho aparentemente leal, nem um mordomo que fez amigos entre os devedores de seu senhor. Essas eram histórias para ilustrar uma verdade maior. E nenhum homem rico literal foi para o inferno onde manteve uma conversa com Abraão. Esse homem rico representa a nação de Israel. Como nação, e antes da vinda de Jesus, seu Messias, eles eram considerados ricos porque somente eles receberam as promessas de Deus. As nações gentias eram representadas pelo mendigo Lázaro porque estavam em um estado de alienação de Deus. Ambos os grupos morreram no sentido de que sua condição mudou drasticamente. A situação dos gentios mudou quando o evangelho lhes foi anunciado. Os gentios crentes foram levados ao seio de Abraão, onde se tornaram filhos de Abraão pela fé, e assim herdaram as promessas que Deus originalmente fez a ele. A situação de Israel mudou radicalmente quando, como nação, foram lançados fora do favor de Deus porque rejeitaram seu Messias. Desde então, eles têm sido atormentados no sentido de que os judeus sofreram perseguição contínua. Pedir uma gota de água é uma representação dos apelos por misericórdia e assistência que Israel fez aos gentios favorecidos. Essa interpretação está de acordo com a história dos últimos 2000 anos. Quando corretamente compreendida, a Bíblia não ensina o conceito de um inferno ardente. No entanto, muitos cristãos foram ensinados que Deus irá torturar eternamente pecadores desobedientes e não crentes sem qualquer possibilidade de alívio. Nossa sociedade é tão sensibilizada com abusos dos direitos humanos que achamos tal pensamento abominável. Como as pessoas poderiam ter chegado a uma ideia dessas? Vamos fazer uma pergunta relacionada. Como o povo especial de Deus, os israelitas, poderia achar aceitável oferecer seus filhos em chamas sacrificiais ao deus pagão Baal? Não foi o Deus do céu que lhes disse para fazer isso.
Foi o diabo. O diabo apoia qualquer coisa que traga descrédito a Deus. Se as pessoas pensam que Deus é vingativo e ainda mais severo do que elas mesmas, muitos se afastarão dele, exatamente o que Satanás deseja. Infelizmente, líderes religiosos de muitos anos atrás gostavam da doutrina do tormento eterno porque ela servia aos seus propósitos. Eles raciocinavam que era melhor manter as pessoas na igreja pelo medo do inferno do que não mantê-las na igreja de forma alguma. Estamos quase sem tempo. Se alguém pensa que Deus pretende torturar pessoas em chamas de fogo para todo o sempre, pense no que o próprio Deus diz quando condenou Israel por fazer exatamente isso. Vamos ler em Jeremias. E fizeram com que seus filhos e suas filhas passassem pelo fogo, ou seja, lançaram-nos vivos ao fogo como sacrifício. A Moloque, o que eu não lhes ordenei, nem me veio ao pensamento que fizessem tal abominação. Por muitos séculos, as pessoas temeram os fogos do inferno e foram à igreja por causa desse medo. Hoje, muitos teólogos modernos querem nos fazer acreditar que inferno significa separação de Deus. Talvez seja a hora daqueles que querem saber o que a Bíblia realmente diz conferirem o significado das palavras originais em hebraico e grego. O inferno bíblico não significa separação de Deus ou tormento eterno. Significa morte, o túmulo no qual todos dormem aguardando a ressurreição. A confusão sobre o inferno bíblico pode ser rastreada até o Jardim do Éden. Em Gênesis, lemos sobre o que Deus disse e o que Satanás disse que aconteceria se nossos primeiros pais desobedecessem ao mandamento de Deus. É isso que a serpente diz. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Claro, isso era uma mentira. Adão e Eva viram que era uma mentira quando seu filho Caim matou seu filho Abel. Abel estava realmente morto, mas, com o tempo, as religiões começaram a sugerir que as pessoas não morrem de verdade quando param de respirar. Elas dizem que, na verdade, continuam vivendo em algum mundo invisível. Ao longo dos séculos, Satanás convenceu quase todo mundo de que a morte é apenas uma transição para outro mundo. Mas não foi isso que Deus disse. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se não fosse pelo grande amor de Deus ao providenciar um Salvador, a humanidade teria morrido sem a possibilidade de ressuscitar dos mortos. Mas por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a Bíblia promete que todos serão trazidos de volta à vida aqui na terra. Quando o apóstolo Paulo escreveu sua primeira carta aos Coríntios, ele disse: assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. A maioria das pessoas acredita que Deus é um Deus de amor. Ele é. Você realmente acha que ele torturaria pessoas para sempre em um inferno literal de fogo porque durante sua breve vida elas não fizeram o que ele queria? Você e eu não faríamos isso nem com nossos piores inimigos, e ele também não fará. Agora é o momento em que sua criação está tendo uma experiência direta com o pecado e o mal. E em um reino vindouro, todos terão uma experiência direta com a justiça. Mas isso é algo que vamos deixar para um programa futuro. Se você quiser mais informações sobre o que a Bíblia realmente diz sobre o inferno, sugerimos que peça nosso livreto gratuito, A Verdade sobre o Inferno. Ao ler este livreto, você encontrará muitas coisas interessantes nele. O primeiro capítulo, por exemplo, discute o salário do pecado, e citando Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Perceba, não tormento eterno. O segundo capítulo analisa a palavra hebraica Sheol, ao discutir o inferno no Antigo Testamento. O terceiro capítulo analisa a palavra grega Hades, ao discutir o inferno no Novo Testamento. E o capítulo final, capítulo 4, aborda Gina e o fogo inextinguível.
Na verdade, este livreto examina todas as passagens da Bíblia que contêm a palavra inferno, incluindo todas as referências a Sheol, Hades e Dina. Depois de ler e perceber a harmonia de todas essas escrituras, estamos confiantes de que sua fé em um Criador amoroso e benevolente será ainda mais forte. Em um programa futuro, falaremos sobre o que acontecerá com todos aqueles que morreram e estão adormecidos na condição de morte de Sheol Hades. Esperamos que você possa se juntar a nós novamente. E agora, que o Senhor o abençoe em seu estudo de suas maravilhosas palavras, conforme registradas para nós nas Escrituras. Para visualizar o livreto online, visite www.downbible.com ou, para receber uma cópia impressa pelo correio, envie um e-mail para downbiblerequest@gmail.com. Inclua seu nome e endereço postal e solicite o livreto pelo nome. O nome do livreto deste programa é A Verdade sobre o Inferno. O livreto será enviado para você gratuitamente e sem compromisso. E agora, adeus e que Deus o abençoe.